3 secretários municipais estão entre as mais de 6 mil pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 em Manaus. Os nomes estão em uma lista divulgada pela Prefeitura após uma determinação judicial. A ampliação de medidas restritivas para reduzir a transmissão do novo coronavírus no Amazonas já começou a valer hoje. Manaus amanheceu vazio. Com o toque de recolher ampliado para 24 horas, a população só pode sair de casa para o essencial, como compra de alimentos e atendimento médico. Restaurantes, bares e lanchonetes funcionam exclusivamente através de delivery, em horário restrito. A Polícia Militar intensificou a fiscalização. Pela manhã, estabelecimentos comerciais que abriram as portas foram obrigados a fechá-las. Durante o fim de semana, 17 pessoas foram presas e 28 veículos apreendidos por descumprir as determinações. De hoje até o dia 3 de fevereiro, a fábrica da Honda em Manaus, que produz motocicletas, quadriciclos e motores estacionários, suspenderá a linha de produção. A empresa concedeu férias coletivas para os funcionários. A medida foi tomada por conta do avanço da Covid-19 no estado e pela indisponibilidade de insumos para a produção. As restrições no estado foram adotadas após o governo do Amazonas afirmar que os hospitais públicos de Manaus estão com 100% de ocupação e os particulares com mais de 90%. Cerca de 500 pacientes graves em serviços de pronto atendimento aguardam leitos nas unidades de referência. E quando uma vaga é aberta, falta UTI imóvel para fazer o transporte. Francivan e os parentes fizeram uma vaquinha para alugar uma ambulância e transferir a sogra. A gente teve que pagar essa UTI imóvel e trouxe ela para cá para o 28, porque aqui ela vai ter mais oportunidade, né? Pode fazer um raio-x, fazer uma tomografia, porque lá não tinha, entendeu? Ela estava morrendo lá no SPA do Coroado. Uma das 7 usinas de oxigênio enviadas pelo governo federal começou a funcionar hoje em um hospital da capital amazonense. Mais da metade do oxigênio consumido pela unidade será produzida pelo equipamento. No domingo, um carregamento de oxigênio enviado pelo Ministério da Saúde chegou atrasado a Manaus devido às condições da BR-319. Foram 160 mil metros cúbicos do insumo. A carga deve ajudar a restabelecer o abastecimento no Amazonas. Sem vagas de UTI, Manaus não tem recebido pacientes graves do interior. Em Itacoatiara, a 4 horas da capital, 9 pessoas morreram por complicações decorrentes da Covid-19, esperando a remoção. Até agora, mais de 260 pacientes foram transferidos para outros estados. Os hospitais regionais não dispõem de UTI. E os pacientes que evoluem para um estado grave, que necessitam de terapia intensiva, necessitam de transferência o mais rápido possível. Entretanto, em Itacoatiara, 9 pessoas já foram a óbito enquanto aguardavam transferência. Tal demora tem feito com que o Ministério Público, juntamente com a Defensoria Pública, ingresse na justiça em favor desses pacientes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em Manaus desde sábado, quando participou da entrega das 130 mil doses da vacina de Oxford. Até agora, ele não divulgou a agenda oficial. O ministro não tem data para retornar a Brasília. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o desempenho de Pazuello na pandemia. Pelo menos o ministro da Saúde já cometeu crime. Eu não tenho dúvida nenhuma. A irresponsabilidade dele de tratamento precoce. A irresponsabilidade dele de não ter respondido à Pfizer. A irresponsabilidade dele de não ter, como ministro da Saúde, se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina, né, e não apenas a vacina da Fiocruz. Ainda não se sabe quantas doses serão destinadas à capital. A Prefeitura informou que nesta terça-feira começa a vacinar os idosos que vivem em instituições de longa permanência. Informou ainda que na próxima semana deve imunizar toda a população acima de 75 anos. Após determinação da Justiça Federal, o prefeito da capital publicou a lista de mais de 6 mil vacinados contra o novo coronavírus até sábado. 3 secretários municipais estão entre as primeiras pessoas a receber a vacina. A secretária de Saúde de Manaus, Chádia Frache, a secretária da Mulher e Assistência Social, Jane Maria Oliveira, e o secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis. Quando vacinado, Sabá já estava infectado pelo novo coronavírus. Após passar mal, na sexta-feira, ele foi transferido para um hospital de São Paulo. Nesta segunda, foi submetido a um teste de Covid-19 que confirmou o diagnóstico. O quadro de saúde dele é considerado estável. A Prefeitura de Manaus afirmou que a secretária de Saúde é médica e que por isso foi vacinada, mas não explicou a imunização da secretária de Assistência Social e do secretário de Limpeza Urbana. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não vai comentar as críticas feitas pelo deputado Rodrigo Maia.